depois de discernir o que aconteceu, chegou a hora de entender o que levou o discípulo a pecar. A gente quer ir para o coração. Então, até aqui, a gente está falando sobre a mão. A gente está tentando entender o que aconteceu. Mas agora a gente precisa ir para o nível de que desejos existiam no coração dessa pessoa que atentaram a pecar. Por isso a gente pode perguntar: que desejo você estava tentando satisfazer quando você fez isso? Tinha algo no seu coração que você queria obter? Você estava chateado, frustrado, ansioso? Você queria expressar sua sexualidade de alguma maneira quando você cometeu isso? Digamos que a pessoa teve um ímpeto sexual e foi satisfazer esse ímpeto vendo pornografia na internet e depois se masturbou. A gente precisa explicar para a pessoa que esse ímpeto sexual que Deus criou nela foi satisfeito de uma forma incorreta. Deus nos deu o desejo sexual para ser expresso no contexto do casamento. Talvez exista uma solidão na vida do discípulo. E a gente precisa explicar e conversar de que existem outras maneiras de suprir a necessidade de relacionamento e de preenchimento. Algumas pessoas podem querer se sentir atraentes. Você quer ser validado de alguma forma? Jesus entende isso. E é por isso que ele convida a gente para fazer tantas coisas especiais. É por isso que ele considera você especial. Ele quer suprir essa necessidade que você tem de ser útil, de se sentir validado pelas pessoas. Mas essa expressão pecaminosa certamente não vai ajudar você a suprir essa necessidade. A gente precisa lembrar as pessoas das maneiras corretas, das maneiras santas que existem na vida cristã, para a gente preencher todas as necessidades que existem em nossas vidas. Depois de falar do porquê, a gente precisa fazer progresso rumo à cabeça. E esse é um processo um pouco mais complexo, mas essencial. O comportamento é o mais fácil, porque basicamente você está tentando entender o que aconteceu. Então, o que é a parte mais fácil. A não ser que exista alguma resistência, e nesse caso você precisa vencer a resistência. Então, depois da mão, a gente partiu para o coração. O que levou a pessoa a pecar? Você está querendo entender os desejos, as motivações da pessoa. E aí a gente tem que progredir para a cabeça. A cabeça é um pouco mais difícil, mas é muito importante, porque a não ser que você consiga lidar com a justificativa, com as desculpas que a pessoa se deu para pecar, então você não consegue interromper o ciclo de pecado na vida do irmão. E pode ser até útil nesse momento você pedir para a pessoa escrever por que ela acha que ela pôde pecar. O que levou ela a se convencer naquele momento que ela poderia fazer aquilo que não agrada a Deus. E aí depois você pode usar as escrituras usando o que a própria pessoa escreveu para ajudar ela a estar convencida do absurdo de ter cometido aquele pecado. Por exemplo, um irmão que se masturbou, que a gente mencionou anteriormente, ele pode dizer: eu ouvi dizer que até irmãos mais maduros de vez em quando se masturbam. Bem, e sobre essa desculpa que o irmão deu para si mesmo, a gente pode ler escrituras como Romanos 14, nos versículos 10 a 12. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E essa escritura pode ser muito efetiva, porque você está trazendo a desculpa do irmão debaixo da luz da palavra de Deus. E basicamente dizendo para ele que o que ele fez foi tolice. Mesmo que outros irmãos mais maduros de vez em quando caiam em impureza, ele não tem qualquer justificativa aos olhos de Deus de cometer esse pecado, porque outras pessoas o cometem. Então, como Deus vê o pecado da pessoa, você acabou de mostrar para ela. E aí, quando uma pessoa tem uma desculpa para o pecado, você expõe a tolice dessa desculpa. Aqui em João 8, no versículo 31 e 32, a Bíblia diz que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sabe, é permanecer na verdade que nos torna livres. As desculpas nos prendem, nos dão um furo na armadura de Deus. A gente precisa expor as desculpas. A gente precisa mostrar que elas são armadilhas de Satanás na nossa vida, que ele tenta colocar em nossa mente. Satanás, ele não tem poder para nos fazer pecar. Ele geralmente coloca uma tentação em nossa frente
e sussurra uma desculpa em nossa mente. E a gente se convence da desculpa e agarra a tentação e peca. Foi a mesma coisa que ele fez com Eva, que ele tentou fazer com Jesus. É a maneira como ele trabalha em nossa vida também. Com Eva, a desculpa foi: você não vai morrer, não. Não foi isso que Deus disse, não. Você vai saber diferenciar o bem do mal. Com Jesus, a desculpa que ele tentou colocar no coração foi: você será mais poderoso. Você vai ter todos os reinos do mundo. Em João 8,36, a Bíblia fala: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A gente precisa sempre enfatizar a necessidade de vir para a luz e de ter pessoas na nossa vida que nos confrontam e que nos expõem. Deus planejou para que fosse assim, irmãos. Não vamos tentar fugir desse plano perfeito de Deus. Para repreender as pessoas, a gente precisa de coragem. A gente vai falar de áreas sensíveis na vida uns dos outros, que dá frio na barriga, dá medo. A gente não sabe como vai ser a reação das pessoas. Mas eu quero lembrar vocês que medo nunca foi um problema das Escrituras. O problema é quando nós nos entregamos ao medo. Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A Bíblia fala aqui que os covardes irão para o inferno. Se nós não conseguirmos achar maneira de vencer nosso medo e de ajudar nossos irmãos, repreendendo-os, expondo o pecado deles, nós não vamos estar com Deus. É o que essa escritura ensina. Por que covardia é algo tão sério? É tão sério a ponto de Deus falar que nós não vamos chegar aos céus se nós formos covardes. Sabe, quando você deixa de repreender alguém que pecou ou que está em pecado, você está faltando com amor. Porque aquele pecado pode levar o seu irmão para o inferno. Você também está sendo egoísta. Você está mais preocupado em como você vai se sentir, ou em como a sua amizade vai ficar com a pessoa depois da repreensão. E, em última instância, você está valorizando talvez a amizade em si, mais do que você está valorizando a alma da pessoa. Sabe, eu quero apelar a todos nós que a gente seja homens e mulheres amorosos e corajosos, que a gente repreenda uns aos outros quando a gente vê pecado na vida uns dos outros.